Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Pessoal, todos os dias estaremos aqui no nosso canal para te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Sim, é possível. Todos os dias nós vamos pegar um pouquinho do nosso dia, 10, 15, 12, 13, 9 minutos por dia, e nós vamos ler um pouco da Palavra de Deus. Na verdade, nós vamos ler trechos, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, deixa a gente te ajudar. Aqui, pastor Everton Ferreira, e estamos juntos nessa linda maratona de leitura bíblica. Se você não é inscrito no canal, dá essa força. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Posso contar com você? Se inscreva no canal, dá o like. Você me acompanha da onde? De que lugar? De que cidade? De que estado? Enfim, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar lendo, tá bom? Vamos à leitura de hoje. Dia 164, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 4 e 5, Salmo 103, 1 Pedro, capítulo 1, 2 Samuel 4, Isbosete é morto. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropa. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, 2 filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gatim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram. Andando toda a noite pelo caminho da planície, levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziglag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Davi é ungido rei de todo o Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciões de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos,
e 6 meses em Jerusalém. Reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: "Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar." Com isto, queiram dizer, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: "Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia." Por isso se diz: "Nem cego nem coxo entrará na casa." Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O reinado de Davi é reconhecido por Irão. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: "Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos." O Senhor respondeu: "Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos." Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: "O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras." Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: "Não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus." Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Vamos ler agora Salmo 103, a misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá
daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os teus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, ó Senhor. Vamos ler agora 1 Pedro capítulo 1, prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinta a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. A santidade na vida, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi reconhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido. Amém. Intensamente uns aos outros, de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e é permanente. Por quê? Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Mais um dia de leitura bíblica concluída, graças a Deus. Iniciamos hoje, um novo livro que foi Pedro. Pessoal, é isso aí. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!